Eu já começo lembrando que você pode participar aqui do nosso quadro, hein? Quer mandar uma pergunta, você tem aí uma dúvida? Vai lá no Twitter, poste a sua questão, mas não se esqueça de marcar a gente, #correspondente médico. E já estamos aqui com o nosso correspondente médico, o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. E a gente adora quando você participa e manda a sua pergunta, não é? Sempre queremos e muito a sua participação. A gente começa o quadro de hoje falando sobre uma doença degenerativa. E por que a gente fala sobre isso? É por causa da morte da promotora de eventos, a Alicinha Cavalcante, aos 58 anos. Essa matéria está no site da CNN, eu reforço aqui que você também pode acessar e ler completinha. Mas a gente vai te explicar também o que ocorre por aqui. De acordo com o hospital israelita Albert Einstein, a causa da morte foi por uma pneumonia grave associada à afasia progressiva primária, que estava em um grau avançado. Doutor Fernando Gomes, quando a gente fala sobre uma doença com esse nome, afasia primária, uma doença degenerativa, afasia progressiva primária, tem mais uma palavrinha ali. A gente está falando de uma doença degenerativa. Primeiro, doença degenerativa seria o que exatamente? E acomete qual parte do corpo da pessoa? Uma doença degenerativa é uma doença que lenta e progressivamente ela acomete uma estrutura, que no caso é o cérebro, com a morte lenta e progressiva dos neurônios, fazendo com que então o indivíduo perca a função. Nesse caso específico, a afasia progressiva primária, se a gente pudesse dissecar, eu acho que fica mais fácil da gente entender, Lisa. A afasia é inabilidade de se conversar, de se falar, de se ter a linguagem funcionando plenamente. Progressiva porque ela vai sendo insidiosamente apresentada. Então a pessoa começa a ter dificuldade, muitas vezes, para escolher palavras, para estruturar o pensamento na organização de um discurso e progressivamente, então, ela perde esse jeito de se comunicar. É lógico que é uma doença que acomete principalmente a região frontotemporal do cérebro, então a porção mais anterior e lateral, que faz com que a pessoa tenha isso como abertura do quadro. E muitas vezes entra dentro do diagnóstico diferencial de outros tipos de demência, como, por exemplo, o Alzheimer. Aos poucos, outros sistemas também acabam sendo acometidos e com isso a pessoa pode perder, por exemplo, a habilidade de deglutir de uma forma adequada, de se vestir, enfim, de outras coisas que naturalmente ela faria sem nenhum problema. Então, assim, ninguém morre exatamente por conta da afasia progressiva primária, mas das complicações que advêm dela. Por exemplo, uma pneumonia, provavelmente porque houve aí uma disfagia, uma disfagia, que é a inabilidade de se conseguir deglutir de uma forma organizada, e com isso a gente abre uma porta de entrada para se ter pneumonia e dessa forma, então, a evolução pode ser a morte. Para quem está nos assistindo e não conhece a Alicinha Cavalcante, ela é praticamente uma relações públicas do ambiente de evento, de alegria que é proporcionada para as pessoas, tanto que inúmeras celebridades, a gente pode falar aqui sobre a Astrid Fontinelli, a Marília Gabriela também, logo já vieram a público lamentar a morte de Alicinha e ressaltar as características, o tamanho da positividade dela, da alegria de viver e essa habilidade de se comunicar com o mundo. E foi acometida justamente por uma doença que colocou em risco a habilidade de se comunicar com o mundo. Doutor Fernando, bom, primeiro, evidentemente, é uma tragédia, né, para as pessoas que estão próximas a ela e perder uma figura tão responsável, né, por impulsionar o setor de eventos aqui no país. Existe uma maneira da gente saber se tem uma predisposição para desenvolver esse tipo de doença? Ou a gente está falando de uma doença que, de fato, surpreende o ser humano e que, de repente, descobre-se a existência dela? Muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico, Elisa. A conversa começa por aí, porque pode se confundir com outras alterações que são extremamente prevalentes na população. Então, a pessoa, de repente, trabalhou demais, está estressada, está ansiosa, está deprimida, não presta atenção no contexto como um todo, ou os familiares, ou quem vive em conjunto, vai notando só que a pessoa vai perdendo a habilidade, então, de se comunicar. E você começa, então, a fazer uma visita ao neurologista, faz um exame de imagem, você precisa fazer diagnósticos diferenciais, até que pela característica clínica da progressão da doença, que você percebe que não é tão lenta assim, ela se mostra como dessa forma, né, com características especiais que a gente percebe nos exames de imagem. Muitas vezes, Elisa, não tem um tratamento específico. Você vai fazendo, na verdade, uma forma de abrandar a evolução da própria doença. A neuropsicologia ajuda muito, tanto no diagnóstico como também na reabilitação. E com isso você pode contribuir para que
essa progressão seja pelo menos freada. Mas, na verdade, assim, precisa de muito apoio. A gente sabe que não é simplesmente a pessoa que acaba padecendo, sofrendo, sim, as pessoas que estão em volta. Nossa. E, por exemplo, ela, né, que sempre quem está muito perto fala como uma pessoa radiante, alegre, que era sinônimo de fazer uma festa com ela, era sinônimo de sucesso. Você imagina que as pessoas que estão perto percebem que existe, na verdade, um embotamento e uma perda progressiva das funções cognitivas e mentais. Pois é, se ela tinha como maior valor a comunicação com o mundo, a maneira de se comunicar com o mundo, imagina o tamanho do sentimento, não é mesmo? Da dor de quem convive com ela ao vê-la perder esse que era um dos maiores valores de Alicinha Cavalcante. Só reforçando aqui que, de acordo com o Hospital Albert Einstein, a causa da morte foi por pneumonia grave, associada à afasia progressiva primária, que estava num grau avançado e que o Dr. Fernando Gomes já nos explicou um pouco mais sobre essa doença. Próximo assunto aqui do nosso quadro, a gente fala sobre vacinação contra a Covid-19 e trazendo aqui o exemplo de um vizinho nosso, viu? O Uruguai anunciou que todas as pessoas que foram vacinadas com as 2 doses da Coronavac vão receber uma terceira dose e vai ser uma terceira dose da Pfizer. O Ministério da Saúde do país afirmou que adotou a medida por recomendação da Comissão de Vacinas, que assessora o governo. E esse reforço extra vai ser destinado à população que tomou a segunda dose da Coronavac há pelo menos 90 dias. Doutor Fernando Gomes, 2 perguntas aqui para o senhor. Primeiro, vemos aí então a necessidade da aplicação de uma terceira dose e o Uruguai já trazendo o exemplo de mobilização em cima dessa terceira aplicação. E a segunda pergunta é: quem recebeu 2 doses de Coronavac vai receber uma terceira que não é Coronavac, que é a vacina da Pfizer. Então é mais uma frente de entendimento para tudo que a gente tem trazido aqui de informação, não é? Sim, e por que isso, Elisa? A gente tem uma variante que está circulando por aí, que é a variante Delta, que a gente sabe que não é que ela é mais grave na manifestação clínica, mas existe uma maior chance de transmissão. Então, toda a preocupação em imunizar a mais, em fazer um reforço a mais, obviamente que o Uruguai, quando a gente compara com o nosso país, é um país menor, com menos pessoas, então muitas vezes fica mais simples, na verdade, de recrutar e conseguir vacinar todo mundo num tempo mais curto. Mas existe uma preocupação maior de todo mundo em relação a controlar essa nova variante que tem acometido tantas pessoas. E aí agora a combinação com um imunizante que é diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns estudos que estão sendo desenvolvidos em relação à aplicação de uma terceira dose. E aí quando a gente observa, por exemplo, as gestantes, a gente viu a determinação que gestante que recebeu a dose da AstraZeneca, que teve aquela interrupção, lembra? Disseram não recebam mais AstraZeneca por uma série de efeitos colaterais envolvendo gestantes, voltaram agora para a campanha de vacinação, recebendo justamente o imunizante da Pfizer. Então essa combinação de vacinas tem sido cada vez mais atual. Claro que sempre seguindo determinações oficiais, não é, doutor? Exato, tanto aqui como ao redor do mundo. Se a gente simplificar o entendimento, fica fácil da gente, na verdade, vislumbrar o que está acontecendo. O que é uma vacina? Uma vacina é a aplicação de um coronavírus fake. Seria uma fantasia do coronavírus, de modo que o nosso sistema imunológico vai lá e reconhece, olha, isso aqui é um coronavírus e eu vou produzir anticorpos e imunidade celular contra isso. Se eu vario o imunizante, eu estou variando, na verdade, a fantasia. Se você parar para pensar, do ponto de vista prático, eu estou enriquecendo o meu sistema imunológico com estímulos diferentes para combater o mesmo agente infeccioso, que no caso é o causador da Covid-19. Então, a gente falava isso muito no começo, né, Elisa? Conforme a gente ia soltando os resultados das pesquisas, sim, fase 3, de Coronavac, da Pfizer, enfim, e de outras também. É lógico que o mundo vai acabar lançando mão de tudo isso que já foi descoberto, e eu tenho certeza que a gente vai perceber que talvez existam diferenças até do ponto de vista étnico, do ponto de vista geográfico, que algumas combinações são mais favoráveis para determinado povo, para determinada região climática e assim sucessivamente. Fato é que a gente sabe que a vacina é o elemento mais forte e poderoso para a gente combater a pandemia. Doutor Fernando, só para a gente não perder a oportunidade de esclarecer uma questão que a gente sempre fala aqui sobre determinações de órgãos oficiais. Então, no Uruguai, houve a determinação por meio de uma comissão que assessora para essas questões sanitárias. Aqui no Brasil, quando existe a combinação de uma vacina com outra, é porque houve uma determinação oficial que vem por meio do Ministério da Saúde. Não é assim alguém que, do nada teve a ideia, eu acho que eu vou ali no posto tomar uma vacina de um outro imunizante. Não é para bagunçar as coisas não, viu, gente? Tem que seguir determinação oficial, ou seja, não é da cabeça de cada um. Sim, isso é uma coisa muito séria. Muitas vezes surge a ideia mesmo de uma pessoa só.
Mas geralmente não é assim. E esse grupo de pessoas, que são pessoas habilitadas, credenciadas, que têm patente para isso, discutem e no racional, com muitas pessoas em reunião, decisões são tomadas, sempre pensando que estamos vivendo uma crise sanitária. Então, não existe um gênio da lâmpada, o que existe são tendências científicas, evidências científicas também, e é por isso que muitas vezes a gente tem a questão da logística, da distribuição, da preocupação com toda a cobertura e principalmente, né, que a população esteja protegida como um todo. Por isso que essa decisão, como você muito bem disse, não é a pessoa vai lá no posto e decide, eu vou fazer diferente. Não é isso. Quero ser uma pessoa inovadora, vou fazer diferente. Espera lá, não é por aí, né, gente? Vamos aguardar as determinações oficiais sempre. Vamos falar agora sobre Jogos Olímpicos de Tóquio e uma imagem que chamou atenção, gerou dúvida, depois a gente foi descobrindo o que era. O atleta brasileiro de salto com vara, o Thiago Braz, chamou atenção por usar um sensor de glicose no braço, tá aí aparecendo para você a imagem. E dá para ver exatamente esse sensor ali instalado, assim, digamos, no braço dele. Muita gente achou que ele fosse diabético, mas a assessoria de imprensa do atleta esclareceu que ele não tem diabetes e utiliza esse aparelho no braço esquerdo para monitorar o gasto energético durante as provas. Pois é, a assessoria ainda informou que ele usa esse sensor para medir a glicose e saber quais alimentos estão oferecendo mais energia. Doutor Fernando Gomes, esse mundo esportivo traz cada evolução, não é mesmo? Cada tecnologia. Eu, particularmente, amo tecnologia e acho isso muito bacana, aplicado principalmente tanto à vida normal, sim, rotineira, como também em atletas de alta performance. Bom, um sensor de glicose. Bom, nós já falamos aqui sobre a questão da alimentação, principalmente para atletas, né, e da importância da individualização, porque a gente tem uma microbiota diferente, que são as bactérias que existem dentro dentro do nosso intestino, que é diferente de cada pessoa. A gente sabe que funciona como se fosse um cérebro autônomo, na verdade, e tem toda uma relação entre o que você ingere, como você usa o seu corpo e a questão da energia disponível para que você tenha rendimento. Uhum. Então, se eu tenho um sensor, mesmo não sendo diabético ou não tendo qualquer outro tipo de doença, e consigo ter esse dado, isso me dá mais elementos ainda para eu conseguir entender como funciona o meu corpo e aumentar o meu rendimento e performance. Como funciona esse sensor, Elisa? Ele controla os níveis de açúcar no sangue, como? Esse sensor é colocado e fica como se fosse um pequeno eletrodo recebendo informações da região do subcutâneo, embaixo da pele, quer dizer, não tem contato dentro de um vaso sanguíneo, mas ele tem a capacidade de perceber como estão os níveis de glicose. E esse monitoramento pode ser feito durante as provas, pode ser feito também durante a vida ordinária. Essa informação ela pode ser passada por telemetria, por exemplo, por um aparelho celular, um dispositivo eletrônico remoto, no qual então eu consigo gerar gráfico e eu consigo entender o que eu comi, o que eu fiz de atividade física e como isso refletiu no meu funcionamento do corpo e nos meus níveis de glicose. Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? Porque você imagina, a gente começa com um teste de glicose, que é uma picadinha no dedo, ou então a medida da glicemia de jejum, ou dos níveis de insulina e assim sucessivamente. Se eu posso monitorar esse paciente no decorrer do dia, é uma coisa incrível, que pode me trazer informações extremamente importantes, tanto de entender quando eu tenho mais energia, como também entender, sabe aquela sensação de mal-estar, a pessoa fala, puxa, eu não estou tão legal assim. Será que, na verdade, não são os níveis de glicose que não estão funcionando de forma adequada? Isso a gente só vai saber quando a gente olha gráficos como esse. Doutor, é curioso que a gente vê que são colocadas lupas de aumento em cada atleta, então cada movimento é analisado, a maneira como o corpo reage é analisado, o sono foi bom, dormiu 1 minuto a mais, dormiu 1 minuto a menos, justamente porque eles estão expostos, estão entre os melhores do planeta. Quem de melhor faz aquela modalidade está reunida no mesmo lugar. E cada detalhezinho desse faz diferença. Por isso, a aplicação de uma nova tecnologia, no caso do Thiago Braz. Sim, que traz informações extremamente importantes em relação ao metabolismo dele. Veja, não está sendo injetado nada diferente. Então, sim, a princípio, quando a gente pensa de substâncias que podem aumentar a performance, né, doping ou coisa assim, não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, o que eu estou tendo é mais informação. O que vai acontecer, provavelmente, daqui para frente, é que atletas de alta performance vão querer também para você, né? Falar, eu quero me entender. E até mesmo a população. Se eu puder entender como eu funciono, eu vou até, na verdade, compreender a necessidade de prestar atenção naquele tripé da saúde que a gente fala, e principalmente, sim, aquele ponto que se diz respeito da alimentação saudável, do prato bonito, do prato organizado, com todos os alimentos necessários e nutrientes precisos para a gente ter uma vida saudável. Muito bem, Thiago Braz ali, que acabou virando mais um herói atleta do Brasil, competindo, levando o nome do Brasil, numa modalidade que também ficou bastante conhecida por meio da Fabiana Müller, a atleta brasileira
também campeã no salto com vara. Doutor Fernando Gomes, vou trazer aqui para a gente o próximo assunto. Posso trazer o próximo assunto? Temos as fotos. Aqui é assim, depois que a gente marca um compromisso, doutor Fernando Gomes, o pessoal fica esperando para ver se vai aparecer aqui no nosso mural de vacinados da CNN Brasil. Vamos ver? Quem marcou a nossa hashtag aqui tinha, hashtag correspondente médico? Olha lá, e fez uma foto toda bonita, né? Porque esse é um momento especial das nossas vidas, hein, doutor Fernando? Fez a pose com a foto, segurando, aliás, a pose na foto, segurando o comprovante de vacinação. Cadê o nome dela? Ju Mangabeira, de Recife. Ah, que coisa boa, influenciadora da vacina, sim. Que coisa boa poder influenciar. Positivamente, né? Não é, exato, doutor? exato. Essa é a única influência que a gente não tem qualquer dúvida de que é boa. Muito bem, participação da Ju Mangabeira. Hoje é um dia especial, pois completamos... trocou a imagem, eu ia ler ali mais um cadinho. Pode voltar aqui para a imagem anterior, só para eu terminar a frase da Ju Mangabeira e ver o que ela estava escrevendo. Completamos... E ainda aproveitando para fazer amizade, alimentando esses doguinhos. Hoje é um dia especial, pois completamos 9 anos de casados. E esse foi um presente de Deus, ou seja, um pacote de realizações. Imagina, é família, é cachorro junto, é todo mundo, na verdade, todo mundo dividindo essa experiência. Celebrando a vida. Temos aqui mais uma participação, a Derla Cardoso, é isso mesmo? A editora de assuntos internacionais da CNN Brasil. Muito bem, a gente fica feliz pela vacina no braço de todos os brasileiros, os que nós conhecemos e principalmente os que estão próximos da gente. A Derla tirou uma foto na redação aqui da CNN Brasil e vou contar um segredo, hein? Rafael Florencio, aparecendo aqui de figuração de Derla, um dos editores deste quadro, Correspondente Médico. Ele e a Nicole, que editam o Correspondente Médico. Marcou hashtag aqui tinha, marcou Correspondente Médico e apareceu aqui em nosso telão. Doutor Fernando, obrigada, viu? Seguiremos aqui um dia atrás do outro mostrando mais vacinados. Isso aí, obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Saúde para todos nós. Faça sua foto, mande aqui pra gente. Esse foi mais um Correspondente Médico.